Jogadores que se aposentaram cedo no futebol. Tem jogador que consegue chegar até o limite, tem jogador que para na idade indicada, mas temos esses jogadores que pararam cedo demais. Uns para dar atenção à família, outros para se aventurar em uma nova carreira e outros por lesões ou algo do tipo. Por isso no vídeo de hoje trouxemos um top 5 dos jogadores que se aposentaram antes do esperado no futebol. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedo no like e bora comigo para mais um vídeo. Abrindo a nossa lista de hoje temos Caio Ribeiro, revelado pelo São Paulo. Depois de 2 temporadas, Caio foi para a Itália, vestir a camisa da Inter de Milão, que pagou 8 milhões de euros pelo jogador. Depois de passagem apagada com 8 jogos e nenhum gol, a Napoli comprou Caio por 5 milhões. Ele fica por lá uma temporada e retorna ao Brasil. Por aqui ele vestiu a camisa de Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Botafogo. Caio foi campeão da Copa Mercosul, ganhou também 2 cariocas e um torneio Rio-São Paulo. Ele encerrou sua carreira em 2005 com a camisa do Botafogo aos 29 anos. O ex-jogador escolheu se dedicar à família e cuidar das empresas que tinham, mas depois se tornou comentarista esportivo. Ele está com 46 anos. Seguindo a nossa lista, temos Reinaldo, revelado pelo Atlético Mineiro e ídolo por lá. O jogador ficou por 13 temporadas vestindo a camisa do Galo. Foram 475 jogos e 255 gols. O jogador foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro entre 1977 e 1997, quando fez 28 gols em 18 jogos, sendo superado por Edmundo 20 anos depois, que marcou 29 gols em 28 jogos. Outros jogadores que ainda o superaram foram Guilherme pelo Atlético com 28 gols em 29 jogos, Dimba pelo Goiás, que marcou 31 gols em 46 jogos, e o Washington, que fez 34 em 46 jogos. Porém, ninguém superou até hoje a média de Reinaldo. Reinaldo sofria com dores no joelho desde cedo, pois teve de retirar os meniscos devido a uma entrada de seu próprio companheiro de equipe em um treino. As lesões no joelho acompanhavam o jogador por toda a carreira. Depois de várias operações no joelho, ele deixou o Galo em 1985 e foi para o Palmeiras, onde ficou apenas 3 meses. Ele ainda passou pelo Rio Negro e Cruzeiro, onde fez apenas 2 partidas. O atacante era caçado em campo e teve de abandonar o futebol bem antes do imaginado, aos 30 anos, devido a inúmeras lesões. Fora do futebol, ele seguiu carreira na política e também como comentarista esportivo em Minas Gerais. Seguindo com a nossa lista, mais um clássico jogador, Tostão. Ele começou sua carreira no Cruzeiro, no futsal, em 1961, e por lá ele venceu o Campeonato Brasileiro, que na época era chamado de Taça Brasil, e foi pentacampeão mineiro. O jogador foi campeão do mundo com a seleção em 1970 e em abril de 1972 sai do Cruzeiro e vai pro Vasco, transferência que na época foi a maior transação envolvendo clubes brasileiros. A torcida cruz-maltina não pôde ver muito o belo futebol do jogador, pois no ano seguinte ele anunciou sua aposentadoria. Depois de um jogo entre Vasco e Argentino Júnior, aos 26 anos, ele decreta o fim de sua carreira. Ele tinha uma inflamação na retina e foi aconselhado pelos médicos a parar de jogar futebol, pois corria o risco de ficar cego. Depois disso, ele se dedicou a estudar e se formou em medicina no ano de 1981. Hoje ele está com 74 anos. O próximo em nossa lista é Adriano Imperador. Revelado pelo Flamengo depois de 1 temporada e meia no profissional do clube, Adriano foi vendido para a Inter de Milão, foi emprestado para pegar ritmo de jogo e antes de se tornar o Imperador, passou pela Fiorentina e o Parma. Na temporada 2003-2004 ele retorna à Inter de Milão e dessa vez é utilizado, vira titular absoluto, fica lá por 4 temporadas. Por lá foram 180 jogos e 80 gols. Ele ainda foi o herói na conquista da Copa América com a seleção brasileira em 2004. Adriano foi tetracampeão da Liga da Itália e bicampeão da Copa da Itália. Mas após o falecimento de seu pai, a carreira de Adriano começou a mudar, com problemas pessoais, depressão e perdendo sua forma física. Adriano perde seu lugar no time e é barrado pelo treinador na época, Roberto Mancini. O clube italiano liberou o jogador por empréstimo para retornar ao Brasil e vestir a camisa do São Paulo. E apesar da desconfiança, Adriano fez 28 jogos e marcou 17 vezes. Ele retorna logo no ano seguinte à Inter de Milão, faz um ótimo começo de temporada, volta a ser convocado para a seleção, mas simplesmente abandona os treinos da Inter de Milão e depois de dias desaparecido e especulação sobre o que poderia ter acontecido com o Imperador, ele estava simplesmente em casa com seus familiares na Vila Cruzeiro. Depois disso, ele e o empresário marcaram uma coletiva de imprensa e Didico falou que talvez parasse de jogar futebol, pois havia perdido a alegria de entrar em campo. Depois de 3 semanas de indefinição, a Inter anunciou o rompimento de contrato de Adriano. Depois disso, ele é anunciado pelo Flamengo em 2009, onde foi campeão brasileiro e artilheiro do campeonato. Mas apesar de voltar a jogar bom futebol, ele ainda demonstrava que queria parar. Depois do Flamengo, Adriano volta para a Itália para jogar com a camisa da Roma, onde fez apenas 8 jogos e nenhum gol. E em 2011, ele se oferece novamente ao Flamengo, mas tanto a diretoria do clube quanto o treinador Vanderlei Luxemburgo recusaram e Adriano vai para o Corinthians. Porém, não teve sequência devido ao rompimento do tendão de Aquiles. Ele ainda entra em campo,
faz gol, mas devido a repetidos atos de disciplina foi dispensado pelo clube. Antes de ser dispensado pelo Timão, a diretoria do Flamengo já estava em contato com o jogador, mas devido à cirurgia ele ainda teria que ficar mais 3 meses parado, mas mesmo assim fechou o contrato com o Flamengo. Mas infelizmente não se viu mais Adriano em campo com a camisa do seu clube do coração. Ele faltou treinos, cometeu novos atos de indisciplina e o Flamengo rescindiu seu contrato. O Atlético Paranaense foi o novo destino de Adriano, mas por lá foram apenas 4 partidas e 1 gol, pois no início de 2014 ele novamente falta aos treinos e teve seu contrato rescindido, dessa vez pelo Furacão. Depois disso ele ainda teve propostas de times de fora do Brasil e o que conseguiu foi um contrato de exibição no Miami United, onde fez um jogo. Com problemas de depressão, infelizmente Didico nunca anunciou a sua aposentadoria. Ele simplesmente parou, com 32 anos de idade. Hoje ele tem 39 anos, faz ações de marketing com grandes empresas e curte sua vida. Fechando a nossa lista do vídeo de hoje temos Agüero. Revelado pelo Independiente da Argentina, Agüero jogou apenas 2 temporadas como profissional em seu país e foi vendido para o Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. Foram 5 temporadas no clube espanhol, 237 partidas e 104 gols. Em 2011 ele é contratado pelo Manchester City por 40 milhões de euros, onde se tornou herói e entrou para a história do clube quando marcou o gol do título da Premier League da equipe no último minuto de jogo e fazendo a festa da equipe que estava há 44 anos na fila esperando pelo título do campeonato inglês. Foram 10 temporadas com a camisa do clube, 390 jogos, 260 gols e muitos títulos. Em maio de 2021, Agüero é anunciado pelo Barcelona e em entrevista disse que estava realizando um dos seus grandes sonhos, que era jogar na equipe e junto com seu amigo Messi. Mas Messi pouco tempo depois se transfere para o PSG. A história de Agüero no Barcelona foi curta, 5 jogos e 1 gol. Em uma partida contra o Alavés ele precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo e foi direto para o hospital. Os médicos detectaram uma arritmia cardíaca e por isso ele foi afastado do futebol por 3 meses. Não se sabia se Agüero retornaria ou se continuaria jogando, mas ele convocou uma entrevista coletiva e no dia 15 de dezembro confirmou que devido à sua saúde decidiu encerrar a carreira como jogador de futebol aos 33 anos. E você, lembra de mais algum jogador que teve que encerrar a carreira de maneira precoce? Então deixa sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Não esquece de deixar seu like, que se batermos 500 likes nesse vídeo faremos a parte 2 dele. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho pra ficar ligado em todas as novidades do nosso canal. Nós vamos deixar pra você aqui, ó, 2 dicas de vídeo pra você continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10. Meu nome é Alme, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima!